Pessoal, essa última parte, explicando para vocês brevemente como ele funciona, vai ser bem superficial, tá? Porque ele é bem mais complexo do que isso, a forma de funcionamento, mas o básico do básico é mais ou menos o que eu vou falar para vocês. A ideia aqui é tentar quebrar um pouco do ponto da magia que eu comentei, porque quem olha ele gerando, tipo, o exemplo que eu dei do texto da tartaruga marinha conversando com o polvo para que ele gerasse um conteúdo sobre isso, até assusta um pouco em como ele conseguiu gerar aquilo, né? Então a ideia dessa parte é explicar brevemente como ele funciona tecnicamente, para que vocês entendam que, como eu disse anteriormente, isso daqui não é mágica, é matemática, é pura e simplesmente matemática, tá? Como que funciona então efetivamente? Vamos lá. Quando eu faço uma pergunta para ele, tá? Na nossa língua em português, quando eu estou fazendo uma pergunta para ele, aquela frase é um conjunto de palavras que eu estou passando para ele, tá? Quem ganhou a Copa de 94, desculpa, 94 tudo bem também, 34, exemplo que eu dei, quem ganhou a Copa de 34? Ele precisa gerar um entendimento de cada uma daquelas palavras e o que aquilo compõe. Quem ganhou a Copa de 94? O que ele começa a fazer? A primeira parte, ele começa a separar palavra a palavra daquilo lá, ele começa a fazer essa quebra daquela frase de palavra a palavra, e ele começa a fazer coisas do tipo descartar coisas que não tem tanta, aparentemente naquela frase não tem tanta importância. Então, quem venceu a Copa? O A não tem tanta importância, o D também, quem venceu Copa 34, isso já dá uma noção do que ele precisa compreender para poder fazer aquele tipo de busca. A segunda parte o termo técnico ele vetoriza aquela informação. A primeira é do separar em tokens, é o nome técnico para isso, quando eu quebro isso em palavras. O próximo passo é o vetorizar, que eu vou transformar aquilo em um vetor matemático, aquela palavra. Não vou entrar no detalhe de como isso é feito, mas ele transforma aquela palavra, quando o Copa, ele vai transformar aquilo em um vetor numérico, tá? Por isso que eu falei da parte matemática. Ele transforma aquele valor em um valor numérico, tá bom? E aí ele começa a fazer comparações daqueles vetores em coisas que ele tem no banco dele efetivamente. Ele consegue entender que aí tem um ponto de interrogação final, ele conseguiu entender que aquele conjunto de palavras é uma pergunta. Qual que é o cerne da pergunta? Qual que é a parte importante? Venceu Copa 34. Então, o que ele faz? Como eu disse, eu perguntei naquelas primeiras questões, quando foi, até quando ele está abastecido? Ele está abastecido até janeiro de 2022. O que isso quer dizer, o abastecido até janeiro de 2022? Todo e qualquer conteúdo que estava disponível na internet, ele teve acesso de leitura a tudo aquilo. Então ele teve acesso a sites personalizados de Copa do Mundo, para poder trazer aquela informação de quem venceu a Copa de 94. Ele tem acesso à literatura, que ele entende como é feito quando a gente pergunta uma interação, um diálogo entre dois seres. Ele tem aquilo de N formas que ele já leu tudo que tivesse na internet sobre aquilo. Se você pedir, exemplo, minha esposa é advogada, se você pedir a elaboração de um contrato, ele já leu todos os contratos disponíveis na internet até então ele sabe qual é a estrutura de um contrato. Então, quando ele entende que o seu pedido está sendo de um contrato, ele tem aquilo armazenado de forma vetorial e ele consegue entender que aquela pergunta é sobre uma elaboração do contrato. Ele vasculha as bases dele para entender como que é feita aquela construção para poder dar essa devolutiva, essa resposta construindo esse padrão de palavras para conseguir montar aquilo. Por final, se vocês repararem, quando ele vai fazendo, quando está um pouco mais lento, você consegue ver isso de forma mais efetiva. Ele vai construindo a resposta dele palavra a palavra para você. Que aquilo é quando alguém pergunta para mim quem venceu a Copa de 34, as respostas que ele já achou na internet tem mais ou menos aquela formatação, para que dê uma resposta devolutiva em linguagem natural que a gente fala, eu preciso elaborar a frase para encaixar o conteúdo do que eu quero que a resposta esteja lá. Então ele começa colocando, dando uma devolutiva, do tipo, quem
venceu a Copa de 1934, foi a... Ele começa, ele vai levantando nos bancos que ele tem qual é o percentual naquelas respostas, qual é a probabilidade de uma palavra estar na frente daquela outra para que a resposta comece a ser efetiva. Então, quem está no tempo verbal venceu a Copa de... Então ele começa a fazer essa parte construtiva da resposta com base nas probabilidades do que pode ser a próxima palavra para compor aquela resposta com base em tudo que ele já tem carregado anteriormente. Tudo bem? Então é isso, de forma muito, muito resumida, para entender um pouquinho de como ele faz isso, é essa parte efetiva, ele procura os vetores que são mais próximos em relação àquilo que podem complementar aquela resposta, e eles começam a trazer isso de forma efetiva. É muito mais complexo do que isso e tem coisas de rede neural envolvida aí que são fantásticas também por trás de como ele consegue identificar essa assertividade, mas aquilo mexe pura e simplesmente, igual eu falei, a matemática da vetorização e a probabilidade de que aquilo seja uma boa resposta em cima daquilo. Então a gente está falando efetivamente de matemática. E aí a genialidade de quem conseguiu linkar isso e ligar isso para que pudesse trazer para a gente uma ferramenta como essa. Tudo bem? Então, pessoal, fico por aqui, tá bom? Eu vou deixar nos links aí, quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu vou deixar o link do LinkedIn nos vídeos aí também, né? Para quem quiser me adicionar, papear sobre, adoro o tema e tudo mais, quem quiser conversar sobre, só me adicionar, chamar para um papo que eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre isso também de forma efetiva, tudo bem? Grande abraço para vocês. No que precisar, estamos aí. Espero que seja de grande proveito para vocês, que vocês consigam trazer isso para o dia a dia de vocês, o uso desse tipo de ferramenta, para conseguir ganhar bastante tempo, tá? E fica aqui meu profundo respeito e admiração enorme que eu tenho por professores, por toda a bagagem que eu tenho com professores na família e por saber da importância que vocês têm no nosso país e no mundo inteiro, principalmente. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, fiquem bem.